hoje, primeiro eu quero começar, nós vamos falar sobre o capítulo 18 do livro A Gênese. São chegados os tempos, e a gente vai falar sobre os sinais dos tempos. Primeiro eu quero começar fazendo uma denúncia espírita. Disseram para mim que hoje, feriado, que o centro estaria esvaziado. Fui enganada. Eu cheguei, quando eu vi o pessoal lá fora, eu falei, meu Deus. Fui enganada, mas tudo bem. Uma vez também, não sei se o Sérgio lembra disso, porque hoje eu frequento o Jefa na ilha. Mas eu frequentei, quando eu vim para Maricá, eu frequentei o GEOC. E aí eu lembro que uma vez eu falei para o Sérgio assim, Sérgio, você vai falar nas casas espíritas, eu vou te indicar. Aí eu falei assim, Sérgio, tá bom. A única coisa, o único lugar que eu não quero que você me coloque é no mês espírita. No ano passado, tá bom então. E aí, como a gente estava conversando aqui, eu e o Zezé, soldado, porque é serviço, né? Então vamos lá. A gente vai falar sobre os sinais dos tempos, o espiritismo perante o mundo de regeneração. Quando a Marli me deu esse tema para falar, e eu voltei um pouquinho, eu voltei um capítulo antes nas predileções do Evangelho. Porque quando a gente ouve são chegados os tempos, e quando a gente ouve sinais, falar sinais dos tempos, a gente logo é remetido para as coisas que a gente ouvia antes da doutrina espírita. Porque a doutrina, e por isso que o tema o subtema é o espiritismo perante o mundo de regeneração. Nós, os 30 mais, já viveram alguns períodos aí de predileções, como é que eu posso dizer? De previsões, obrigada. De previsões que falavam sobre os sinais dos tempos. Kardec, ele começa dizendo assim, são chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes. Então, isso não é algo só da doutrina espírita, né? Quando foi na virada, acho que vocês vão lembrar, na virada ali de 99 para 2000, né? E aí 2001 começaria o século 21, começaria o terceiro milênio. Teve uma novela, né? Que trouxe à tona todos os nossos pânicos, que era o fim do mundo. E aí, as pessoas acreditavam que na virada do século que o mundo iria acabar. Que as pessoas, umas crenças acreditavam que eram 144 mil escolhidos, que seriam arrebatados, e os outros ficariam aqui na Terra, outras crenças, enfim, né? Foram muitas coisas. E aí, eu, como adolescente naquela época, eu me questionava, peraí, final dos tempos, 144 mil vão subir. A população devia ser em torno de 6 bilhões naquela época, quase 7 ou 7 bilhões já. 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões. Aí lembrei, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. E aí fui lembrando. Fernanda vai subir? Fernanda vai? Fernanda é eleita? Jamais.
e me questionei, peraí, eu não sou nem tão boa para subir e nem tão ruim para ficar. Para onde que eu vou? Em que limbo que eu vou ficar? A doutrina espírita vem para a gente como um bálsamo. Ela traz a fé raciocinada. O que as outras doutrinas? Sem preconceito a nenhuma doutrina, tá bom? A gente está aonde a gente deve estar. E a gente acredita naquilo que a gente tem condições de acreditar. Enquanto nas outras visões, das outras doutrinas, nós tínhamos a previsão do caos total, da destruição de tudo, por apenas alguns milhares de pessoas, a doutrina espírita nos diz que o mundo não vai acabar. Ele não acabou em 2010, ele não acabou em 2012, ele não vai acabar. O mundo vai se regenerar, assim como nós, espíritos encarnados e desencarnados que estamos aqui. Pensem bem, Deus, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, a causa primária. Só que Deus não é um algoritmo. Ele não é um algoritmo que vai lá e faz as escolhas aleatoriamente no mundo. Deus não é assim. Deus se ocupa de cada um de nós. Ele quer saber o que cada um de nós pode dar, pode oferecer. Ele quer saber não, na realidade ele sabe. Ele sabe. E por isso nós estamos aqui hoje. Sexta-feira, feriado católico, sexta-feira santa, nós estamos aqui no Centro Espírita. E aí, eu queria ler com vocês, rapidinho, só alguns trechinhos aqui. Eu não estou nervosa, tá? Eu estou bem, estou ótimo. Prometo que eu não vou desmaiar. Lá no capítulo 17, voltei, o capítulo, numa fala de Jesus. Também ouvireis falar de guerra, sinais precursores. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem. Mas ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino. E haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então o irmão entregará o irmão para ser morto, os filhos se levantarão contra seus pais, e suas mães os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo, que aquele que lê, entenda bem o que lê, fujam para as montanhas os que estiverem na Judéia. Não desça aquele que estiver no telhado para levar de casa coisa qualquer, e não volte para apanhar suas roupas aqueles que estiverem no campo. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias. Pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual, desde o começo do mundo até o presente, e como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria, mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. E aí um pulo. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará
estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando der à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis na tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém arrebatará a vossa alegria. É um texto forte, se for interpretado ao pé da letra. Eu achei, antes, era nisso que a gente se baseava, né? Nesse texto de Jesus, e faltava o consolo, faltava a interpretação raciocinada. Ele termina falando sobre a mulher grávida, que ela estaria em sofrimento, mas que depois ela ficaria feliz, porque ela colocou, deu à luz a um homem, colocou um homem novo no mundo. Vamos lá, gente. Alguém aqui viu guerra? Alguém aqui viu alguma guerra acontecendo no mundo nesse tempo que vocês estão encarnados na Terra? Tremores, abalos sísmicos, tsunamis, enchentes, tudo isso a gente viu. Tudo isso a gente viu e tudo isso a gente vê, porque o mundo ainda está em guerra. Nós temos nações que ainda estão guerreando. E aí você para na rua, alguém vira para você e fala assim: nossa, mas Jesus está voltando. Olha aí, olha o que está acontecendo. Jesus está voltando. Isso são sinais dos fins dos tempos. Quem trabalha em escola sabe que está muito difícil. Está muito difícil. Quando a gente sai na rua, não é só quem trabalha em escola. Quando a gente sai na rua, a gente tem que tomar cuidado para não pisarem no nosso pé. Não é para a gente pisar no pé do outro. É para não pisarem no nosso pé, para não brigarem com a gente. Está muito difícil. Estou mentindo, vocês não concordam? Está muito difícil. E aí Kardec fala lá atrás que no século XX as coisas mudariam. Ele esperava que as coisas mudassem. E os espíritos que acompanhavam Kardec falavam também que nós poderíamos esperar que o século XX trouxesse muitas mudanças para a humanidade. Trouxe? Trouxe. Com certeza trouxe. Trouxe muitos avanços. Muitos avanços no ramo da ciência. A nossa ciência hoje descobriu coisas que na época de Kardec nem pensava em descobrir. Hoje, a ciência já aceita a pluralidade dos mundos. Ela já aceita que existe vida nesses mundos. Ela chega a categorizar as vidas existentes nesses mundos. E no último mundo são seis categorias. E na última categoria, os habitantes daquele mundo são capazes de trabalhar com aquele elemento que a gente nem conhece, que é aquela forma escura, né? O famoso buraco negro, aquela energia. Eles sabem trabalhar com essa energia, segundo a ciência. A ciência hoje, agora a gente saiu da pandemia há pouco tempo,
foi capaz de fazer uma vacina em tempo recorde. Então, nós tivemos avanços, né? Muitos avanços. Pensem vocês, na época de Kardec, pensem vocês, a gente está andando na rua de Londres, que a gente é chique, a gente está andando na rua de Londres, tranquilos, lá no século XVIII, tranquilos, e aí, de repente, alguém joga algum balde contendo dejetos na rua. A humanidade passou por isso. As pessoas tiravam de suas casas os dejetos, os excrementos e jogavam pela janela na rua. E cuidado, ai de quem estava passando, tinha que tomar cuidado. Hoje, com o avanço do homem, com o progresso do homem intelectual, nós já não passamos mais por isso. Hoje, nós temos, bem ou mal, que ainda não é suficiente, que ainda não é o ideal, um saneamento básico. A Marica não vou. Nós temos, só que a gente ainda convive, né, com as dificuldades. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um especial do Whindersson Nunes no YouTube, e ele falava que, acho que ele foi para a Índia, e ele estava no meio do passeio, e de repente ele viu um menino abaixando, tirando as calças e fazendo as necessidades no meio da rua. E ele disse que chorou naquele momento. Deve ser uma cena muito forte. Só que aqui no Brasil, a gente passa por isso também, né? Nós ainda não chegamos no ideal. Nós ainda não chegamos num modelo para saneamento, né, digamos assim. E aí, eu vou para a pergunta 783 de O Livro dos Espíritos. Difícil, levanta abaixo. Nós estamos falando sobre progresso, né, que é uma lei. Há pouco tempo, alguns minutos atrás, eu e Zezé estávamos ali conversando e nós estávamos falando sobre as mudanças que a gente está vendo acontecer na humanidade, né, Zezé? E mudanças que a gente não consegue saber quando foi que começou a mudar. A gente só sabe que mudou. Por exemplo, a contagem do tempo. Hoje, um dia tem 24 horas e mais alguns segundos, né? Alguns minutos e segundos. Quando nós éramos mais novos, a galera 30 a mais, a gente percebe que o tempo corria mais devagar. Eu não sei se vocês têm se vocês sentem isso. Parece que o tempo, ele esvai das nossas mãos. A gente acorda, daqui a pouco está na hora de dormir. Eu falei com o Zezé, Zezé, ontem era Natal. Hoje, a gente já está na Páscoa. A Zezé estava falando das mães, né, das lembranças das mães. Tudo está passando muito rápido. E aí eu lembro, teoria minha, tá, gente? Eu lembro que no Livro dos Espíritos é perguntado a um espírito, eu não vou lembrar qual capítulo, não é lembrado nem qual é a pergunta, mas é perguntado a um espírito que habitava em outro planeta, quantos anos ele teria naquele planeta.
E aí, ele não sabe responder exatamente. Ele fala assim, olha, eu estou encarnado aqui há uns 6 meses. E diga-se que que eu tenho mais ou menos 32 anos, 30 anos da idade de vocês. Gente, se a gente olhar para a gente, para o nosso dia a dia, a gente está vendo que a gente caminha para isso. Antigamente, quando as crianças nasciam, eu nasci de olho fechado. Bestona aqui, nasci de olho fechado. Hoje em dia, as crianças já nascem com olhos abertos, olhando tudo, curiosas. Tudo está muito rápido. Tudo está acontecendo de forma muito rápida. E a gente precisa acompanhar essa rapidez, né? E eu não sei se é por conta dessa rapidez que a gente anda muito cansado, muito estressado. Eu não sei se vocês têm essa sensação, né, de que a gente tem que dar conta de tudo e está sempre... A humanidade, depois da pandemia, ficou muito estressada. Kardec fala que o progresso acontece de 2 formas, né? Uma lenta e gradual e outra mais rápida, né? É a questão 783, né? Ele fala assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Ele fala, há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando o povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Eu lembro que quando chegou a pandemia, muitas pessoas assim como eu, nós tivemos a ilusão que as coisas iriam mudar, que as pessoas ficariam mais humanas, digamos assim, que nós iríamos ter mais paciência, que nós iríamos aproveitar aquela lição de forma a nos melhorar. Aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Quem já estava no processo de mudança, de aperfeiçoamento, mudou mais um pouquinho. E quem sabe, aqueles que a gente julga que não mudaram, quem sabe se também não mudaram em alguma coisa. Cada um tem um processo. Eu só posso falar do meu. Eu não posso falar do processo do outro. Ele fala lenta e gradual e a outra mais rápida, né? Com esses abalos. Quando eu era criança, eu acho que vocês devem lembrar disso, nos livros didáticos que vinham para as escolas, eu não sei por que eu não esqueci isso. Nós tínhamos as histórias da criação do mundo. E a história era assim. Eram 2 historinhas. Deus criou a criação do homem, Deus colocou 3 bonecos na forminha. Colocou no forno, um de cada vez. O primeiro, Deus foi apressado e tirou antes da hora. Disse que foi o branco. Depois, Deus deixou queimar. Diz que foi a criação do negro. E depois, nossa, Deus deixou o tempo certo. Aí a perfeição da obra dele, o moreno. A gente lia isso e achava engraçado. Outra história pior que essa. Deus criou os homens, 3 homens. O primeiro
banhou lá na poça de São Tomé, não lembro mais, conseguiu se lavar inteiro. O segundo foi, usou o restante da água. E o terceiro só conseguiu lavar a planta das mãos e a planta dos pés. Gente, vocês imaginem esse absurdo nos livros didáticos dos anos 90. Eu acho que todo mundo concorda comigo que isso é um absurdo. A gente, hoje, não fala mais isso. Não apoia mais isso. Não acha engraçado, porque não é piada. Existem pessoas que ainda acham engraçado? Existem. Mas Kardec falou aqui que essas pessoas sofrerão um arrastamento. Pela força das coisas, elas mudarão. Às vezes a gente está conversando com alguém e a pessoa solta uma coisa absurda, aí vem logo alguém para defender. Não, é porque a idade da pessoa é uma geração diferente. E a gente fala, não, mas espera aí, não tem essa de geração diferente. Realmente, é uma geração diferente, mas essa geração pode aprender com a geração atual. Kardec, ele achava mesmo que o século XX ia mudar todo mundo. Mudou. Ele falava que com as trocas de geração, os costumes seriam mudados, as crenças seriam mudadas, e foram. Hoje, a gente escuta muito assim, na minha época não era assim. Nossa, mas está muito perdido. Na minha época, não se usava isso, não se cantava isso, não se falava isso. E a gente fala, graças a Deus. Graças a Deus. Que hoje a gente já fala sobre homofobia. A gente já fala sobre feminicídio. A gente já fala sobre racismo. Então, peraí, Kardec tinha razão. Kardec e os espíritos que estavam com Kardec naquela época tinham razão. Eu perguntei para o Sérgio, Kardec lá atrás, lá em 1850, 59, lá atrás, ele falava que os tempos eram chegados. Perguntei para ele, você acredita que os tempos são chegados? De verdade, você acredita que os tempos são chegados? Porque ele falou lá de trás. E a gente, o que Kardec fala é tão atual que a gente acha que ele está falando de hoje. Só que ele não está falando de hoje, ele estava falando de lá atrás. E o Sérgio, sim, os tempos são chegados. Sim, gente, eram chegados lá atrás, são chegados hoje. Por quê? Nós estamos aqui fazendo a diferença. Eu comecei falando sobre o fim do mundo das outras doutrinas. O que Kardec traz para nós não é o mundo que vai acabar, não. São as duas chagas da humanidade que vão acabar. Não o mundo vai continuar. E que duas chagas são essas? O orgulho e o egoísmo. Essas são as nossas travas. O orgulho e o egoísmo. Ele traz de presente para a gente que estava ansioso, nervoso, pensando, meu Deus, mas eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Eu subo ou fico aqui? Eu desço mais um pouco. Ele fala, não é isso. Os espíritos falam, são chegados os tempos para a renovação moral e intelectual
da humanidade. São chegados os tempos. Todo o progresso intelectual feito por nós até hoje, e pelos espíritos mais velhos, né? Nos ajudam, estão nos ajudando a procurar o moral também. Por quê? Hoje, se eu quiser falar com alguém nos Estados Unidos, o que eu faço? Eu estou aqui no Brasil agora. O que eu faço? WhatsApp. Um zap. Eu mando um zap. Eu baixo o FaceTime, que eu acho que eles não usam muito o WhatsApp. Eu baixo o FaceTime, eu baixo qualquer aplicativo. Eu baixo e eu consigo falar com a pessoa em tempo real. Nos anos 2000, 90, para quem é mais novo aí, não era assim não. Nos anos 90 e poucos, tinha um celular, o famoso tijolão, que o negócio pesava. Se você tacasse na cabeça de um, matava. A pessoa voltava para a espiritualidade na hora. O negócio era tão grande, mas isso era só quem tinha dinheiro que tinha. Aí tinha um outro pequenininho, que era um bip, que botava aqui quem tinha, botava aqui para mostrar que tinha, né? E o negócio ficava soltando uns barulhinhos, e a pessoa se sentia aquele negócio aqui na cintura. E aí, depois disso, o celular foi evoluindo, né? Aí a gente chegou nos aparelhos que nós temos hoje. E nós estamos fartos. Nós estamos fartos. Nossas crianças não conseguem mais prestar atenção em nada que não estiver na palma da mão delas. Nossas crianças não estão brincando mais. Só que Kardec fala, os espíritos falam, que todas as vezes em que essas coisas acontecerem, em que nós agora, vou voltar um pouquinho, estamos tendo essa dificuldade, né? Muitas pessoas já estão procurando auxílio para tratar desse vício. Já é considerado um vício e tem tratamento para isso. Eu estou diretora de escola, né? Não pode mais ter celular na escola. E aí, de manhã, eu andando pelo corredor, eu vejo um aluno com o celular na mão. Aí eu falei assim, meu filho, guarda o celular. Ele guardou o celular dele, né? Eu falei, você não pode, é uma lei, expliquei tudo. Daqui a pouco, eu voltei ao corredor para fazer uma outra coisa. Aí eu falei, encontrei o garoto com o celular na mão, de novo. Eu falei, meu filho, que isso? Dei uma advertência. Ele foi para a sala. Daqui a pouco eu precisei fazer outra coisa, andando no corredor, encontrei o mesmo menino usando o celular. Falei, tá de brincadeira. Aí eu e ele rimos. Ele falou, é vício. Eu falei, eu sei que é vício. Eu sei que é. Porque hoje a gente está muito mais preocupado em aparecer diante de uma câmera, fazer uma dança, fazer o que não tem problema nenhum. Não existe problema nenhum. Só que a gente, hoje, está vivendo de aparências. A gente está ali na internet, nas redes sociais, buscando coisas e validações que a gente não precisa. E aí, algo que é para o bem está se transformando em algo negativo. Mas por quê? Por que será? A gente está passando por um momento muito difícil. A gente está aqui falando que os tempos são chegados, né? A gente concordou aqui que os tempos são chegados. Vocês já passaram pela Avenida Brasil? Quem passa pela Avenida Brasil
passarela 10, passarela 9, mais na 10, tem dia. Teve uma vez que eu estava indo trabalhar e eu vi um rapaz totalmente alcoolizado. Totalmente. Devia ter usado outras substâncias também. Ele estava fora de si. E ele foi atravessar a pista com uma garrafa de bebida na mão. E a minha vontade era agarrar aquela pessoa e não deixar atravessar. Só que como eu não podia fazer isso, eu fiz uma prece. Se a gente passar pelas ruas do Rio de Janeiro, a gente vai ver como estamos. Cada vez mais aumenta o número de pessoas em situação de rua. Cada vez mais aumenta o número de pessoas que são dependentes químicas. Mas são chegados os tempos. Por que essas coisas acontecem? Porque a espiritualidade permite que essas coisas aconteçam. Nós estamos passando por uma grave crise, concordam comigo? Em todos os setores. Hoje eu vi uma notícia que me deixou muito triste. Muito triste. Não sei se vocês viram. Nas ruas da Zona Norte, ali do Helder Câmara, alguns alunos da Prefeitura do Rio roubando pessoas de forma violenta. Aí a gente fica assim, meu Deus, aonde que a gente vai parar? E a gente se pergunta, a gente olha para a natureza e a gente vê tanto desmatamento, tanta poluição. Eu trabalho em Caxias. E aí a gente vai pelo meio do caminho vendo tanto desmatamento, tanta coisa ilegal acontecendo. E você fica assim, meu Deus, por que essas coisas acontecem? Estão acontecendo ainda. Se a gente está na transição para o mundo de regeneração. O que a gente sabe do mundo de regeneração? Que lá vai reinar a bondade, a caridade, o amor ao próximo, a benevolência. Esses serão os sentimentos que vão nos nortear no mundo de regeneração. E a gente está indo para lá. A gente saiu da infância, do mundo primitivo, saiu da adolescência, agora a gente está ficando jovenzinho. E a gente ainda vê essas coisas acontecendo. Ainda vê aluno batendo em professor, diretora sendo machucada ao separar uma briga. E todas essas coisas que eu estou falando são coisas que vão direto ao nosso coração. E que a gente sente e a gente pergunta por quê. Só que a gente já sabe a resposta, né? Uma vez comentando em casa, meu companheiro, muito desesperançoso, ele é católico, muito desesperançoso com tudo que a gente está vendo, e eu falei para ele, nós estamos em momentos de crise. E a crise é sinal de que algo não está bom. Algo de errado não está certo, né? A crise é sinal de que algo não está bom. E aí, quando a crise vem, nós, espíritos, encarnados e desencarnados, somos chamados a unir forças para resolver essas crises. O que pode ser feito? Do jeito que está, não está bom. Como que a gente vai resolver? Eu lembro sempre do Tiririca, né? Pior do que está, não fica. Ficou. E essa crise na política é a mesma coisa. É para nos mostrar que o sistema que nós temos hoje, que
nós conhecemos hoje não está bom. As universidades norte-americanas já chegaram à conclusão que nós, professores, já chegamos, de que não é legal o uso de celular na educação. Que o celular tira a atenção das crianças. Eles não precisavam, era só ir ali, lá para Santa Lúcia, lá numa sala de aula, e ver como é que é. Não precisava nem de estudos, de faculdade, de universidade. Então, já é um pequeno passo. Já descobriu que não está bom. Já descobriu que não presta. Já é um pequeno passo. Já é o primeiro passo. Então, as mudanças, através do momento de crise, a gente descobre quais são, a gente vai tentar descobrir quais são as mudanças necessárias. Jesus fala no Evangelho que é necessário que o escândalo venha. Ele falou aqui também na outra leitura que eu li, que todas essas coisas, as guerras, os terremotos, todas elas eram necessárias. Todo esse período era necessário. Era necessário para o planeta? Necessário para nós. E o nosso planeta, assim como nós, ele evolui também. Todos nós sabemos, né? A partir das nossas individualidades, das nossas mudanças. Kardec fala também, os espíritos falam que quando esses momentos também são muito importantes, porque a gente olha para eles e começa a sentir a repulsa. A gente não se compraz mais com determinadas situações, ou também são importantes para que a gente exerça a benevolência para com o outro, para que a gente se compadeça do outro. A gente olha a dor hoje. Ontem, a gente passava, a pessoa estava sofrendo, a gente nem notava. Depois, evoluiu. A mesma pessoa está ali, sofrendo. Eu passei, eu já notei, mas não quero nem saber. Agora, nesses tempos, a gente olha e se compadece. Quando a gente consegue fazer alguma coisa, a gente faz. Kardec, ele acreditava realmente em uma nova ordem de coisas, que a geração futura traria uma mudança para a humanidade. E assim tem sido, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, que às vezes até dentro do espiritismo a gente ouve. A gente sabe que tudo tem uma ligação. No universo, no multiverso, tudo é conectado. Nós recebemos espíritos que vêm de fora em missão aqui na Terra. Nós recebemos espíritos que são muito mais elevados que a gente, para a gente aprender com eles. Só que às vezes a gente acha que quem vai fazer a mudança são esses espíritos. Que é Beethoven que vai vir e vai fazer uma mudança, que Chopin vai vir e que Cristo, mas que um espírito superior vai vir para a Terra e aí acabou tudo, acabou o mal, não é. Quem vai fazer a mudança, de fato, somos nós. Não tem essa de criança índigo, criança cristal, não tem essa. O que a gente sabe que crianças, espíritos melhores vão reencarnar, a gente sabe que espíritos intelectualmente muito mais avançados que a gente vão reencarnar, que é necessário para o progresso da Terra, a gente sabe. Só que a gente recebe a missão de estar com esses espíritos também,
de cuidar desses espíritos e que depende de nós para que a mudança aconteça, né? A gente tem esse costume de ficar esperando um Salvador, mas a gente precisa saber que somos nós que vamos fazer a mudança. Só um minutinho. O progresso da humanidade, ele se cumpre em virtude de uma lei, que é a lei do progresso. E Kardec fala que antes, os espíritos falam que antes nós tínhamos a luta por poder. A luta de força, o que envolvia a luta era força. Hoje, nós temos a luta de ideias. Hoje são as ideias. E são os conflitos originados pelas ideias diferentes vão causar esses caos, que estão causando esses caos que estamos vendo. Mas todo esse caos é passageiro. Toda essa crise, ela é passageira, ela é necessária e passageira. Ela nos transformará em pessoas melhores. Sem esquecer que o mundo espiritual também sente, né? Eu fico pensando aqui, na época de Kardec, nós tínhamos 1,2 bilhões de pessoas encarnadas só no mundo. Hoje, nós temos 8,6 bilhões. Estima-se que em 2050 a gente ultrapasse os 9,7 bilhões de pessoas encarnadas. É muita gente fazendo troca, né? Aí você fica pensando, onde que saiu esse povo todo? Onde que cabia esse povo todo? Se lá na época de Kardec 1,2 bilhões, e ele já acreditava na mudança, hoje, com 8 e pouco, caramba! A gente fala de todo o progresso intelectual que fizemos, mas ainda existe muito a ser feito, tanto do lado intelectual e mais ainda do lado moral. Nós estamos vendo uma crise também acontecendo de uma outra forma. Hoje, nós estamos sentindo um vazio existencial muito grande. O número de suicídio hoje, tá? Isso é um dado de 23. Hoje já deve estar maior. Uma pessoa a cada 40 segundos se mata. Uma base de 800 mil pessoas por ano. 800 mil pessoas por ano. Todas elas necessitadas de preencher o seu vazio. Os tempos são chegados. Que a gente possa fazer parte desse movimento. Que a gente possa, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, porque Jesus falou lá atrás também, que a gente sofreria tanto, que a caridade dos nossos corações seria esfriada. Jesus falou isso lá atrás. Mas que a gente possa ter a força de pedir ao Pai que a gente não se permita ter os nossos sentimentos, a nossa caridade esfriada. Que a gente possa fazer parte desse movimento, porque os tempos são chegados. E a nossa oportunidade é agora. Eu lembro que no outro centro que eu frequentava,
Eu falava assim, brincava, né? Foram duas situações. Uma delas, o dirigente virou para a gente e falou assim, engraçado, a pessoa vem numa encarnação com tudo certinho. Vem numa família legal, vem morando do lado do centro espírita, vem com todas as possibilidades. Mas aí a pessoa foi lá e não aproveitou. E agora, eu morava em Xerém na época, então de Caxias para Xerém é chão. Xerém fica em Caxias, mas o centro é no centro de Caxias. É chão. Chão de verdade. Aí ele e aí a pessoa mora em Xerém e frequenta o centro de Caxias. Mas olha, vou dizer uma coisa. Essa pessoa tem que aproveitar a atual encarnação. Porque na próxima, pode ser que ela tenha que pegar um barco, atravessar todo um estado para poder ir para o centro espírita praticar. E numa outra situação, esqueci agora. Acho que lembrei disso agora, porque a gente tem as nossas oportunidades e a gente precisa aproveitá-las, porque como esse antigo dirigente falou, o tempo é agora. E se a gente não aproveitar o tempo, lembrei, vai ter outra pessoa que faça. Os espíritos falam para Chico, né? Te pergunta, e se eu não quiser? Quando Emmanuel fala, né, da vida que Chico ia ter, aí Chico olha para Emmanuel e fala assim, mas e se eu não quiser? Emmanuel, vai ter outra pessoa que faça. Simples assim. Simples assim. É o nosso progresso que está em jogo, que é individual e coletivo ao mesmo tempo. E a partir do nosso progresso, o planeta Terra também vai progredir. E um dia nós estaremos, não se sabe quando, não se sabe a hora, Jesus falou, nós estaremos vivendo com fé em Deus, que a gente vai ficar aqui, tá? A gente não vai para nenhum outro lugar, tá? A gente não vai, eu já falei que eu me recuso a sair daqui, me recuso, só sai daqui para um lugar melhor, só que isso não vai rolar agora, não vai, mas eu já bati meu pé, já falei para Deus que eu me recuso a ir, lembrei, eu me recuso a ir para um outro planeta inferior à Terra. Eu falei com ele assim, olha, eu não quero saber, para esse diretor, próxima encarnação eu só venho se for de cabelo liso. Ele olhou para minha cara e falou assim, tu vai pedir para vir até careca. E a gente quer, na realidade eu não quero reencarnar não. Na realidade eu quero ficar um bom tempo lá na espiritualidade, né? A Maíse fala que ela quer ficar 200 anos debaixo da mangueira, né? Eu acho que eu quero ficar lá fazendo companhia a ela, só vendo o povo passar. Só vendo o povo passar e falar assim, vai com Deus, lá é muito bom, pode falar. Ó, vai que lá as coisas são fáceis, são tranquilas, vai dar tudo certo, vai lá. Vai lá. Só que não, né? Quando a gente voltar para a espiritualidade e perceber que a gente deveria ter feito mais, que a gente poderia ter se esforçado um pouco mais, a gente vai pedir para voltar imediatamente. Não, espero que não, mas enfim. Eu quero agradecer a todos a atenção, a paciência. Esse tema, ele é muito grande e ele dá margem para muita coisa.
E, infelizmente, a gente não consegue falar tudo, né? Mas e é engraçado que quando a gente vai estudar, a gente escreve um monte de coisa e fala tudo diferente do que a gente estudou. A gente escreve livro